coloquei aqui algumas curiosidades, porque vamos falar bastante delas nas aulas sobre Idade Média. Sempre que um rei morria, as terras eram divididas entre os filhos. Isso podia ser em vida ou depois de morto, tá? Vocês vão ver que que o neto do Pepino, vai chamar Luís o Piedoso, ele dividiu o reino em vida, mas pode ser que também podia ser depois da morte. Isso significa o quê? Para vocês entenderem, tudo que está na terra pertence ao Senhor da terra. Pessoal, a igreja está na terra ou no ar? A igreja está na terra. Então, se tudo que está na terra pertence ao Senhor da terra, na França, a quem pertencia a igreja? Aos francos. Então, os francos são os verdadeiros senhores da igreja, eles são os donos da igreja. Eles que nomeiam padres, eles que nomeiam bispos, os abades. Então, os francos são os verdadeiros senhores da igreja. Nós já explicamos isso numa aula lá atrás, bem no início, que esse sistema chama-se sistema de igreja própria. Igreja própria porque ela pertence a um senhor, né? Nos casos aqui, os carolíngios, nesse momento aqui. O rei, ele não consegue governar sozinho, porque o território é muito grande. Ele não consegue governar sozinho. O que ele faz? Ele pega os senhores locais, os aristocratas locais, e vão passar poder para esses aristocratas. Então esses aristocratas começam a receber o nome passam a se chamar condes. Então condes são senhores locais que têm a função de administração, de juiz e de defesa. São essas três funções dos condes: defender o território, administrar o território e ser juiz nas disputas locais. Ele é a voz do rei. Quem é o rei nesse momento? O Pepino. Mas quem é a voz, os olhos e os ouvidos do Pepino nos territórios? São os condes. Vocês estão percebendo que esses condes vão ficar com muito poder na mão? Então, uma das características que eu vou estudar com vocês aqui nesse período medieval é que politicamente essas unidades são muito frágeis. Qualquer coisa elas caem. Por quê? Porque os senhores locais são muito fortes, têm muito poder. Agora vamos lá. Suponhamos que eu seja um conde do Pepino. Eu seja um conde do Pepino Breve. Eu tenho o poder de defender, administrar e julgar, como vocês estão vendo aqui. Para defender o território, eu preciso de pessoas que lutem, que sejam armadas. Essas pessoas são chamadas de milites, está aqui, cavaleiros. Para que essas pessoas lutem do meu lado, elas não vão lutar de graça. Eu vou ter que dar terra para essas pessoas, tá? Então, eu vou dar terra para essas pessoas e aí elas lutam do meu lado, tá? Eu dou terra para que essas pessoas ajudem a defender o território. E quando o rei nos convocar para uma guerra contra alguém, eu tenho que levar os meus cavaleiros, aqueles que eu dei terra para que eles lutem do meu lado. Presta muita atenção, quem quiser anotar, isso é importante. Aqueles que dão terra, na Idade Média, a terra é chamada de feudo. Na Idade Média, a terra é chamada de feudo. Então, aquele que dá terra para alguém lutar, ele é chamado de senhor feudal, ou senhor da terra, como se fosse um grande fazendeiro. Então, aquele que dá a terra para alguém lutar a favor dele, ele é chamado de senhor feudal, o senhor da terra. Ele vai dar terra para alguém lutar para o lado dele. Os que recebem a terra para lutar, esses cavaleiros, serão chamados de vassalos. Vassalos são quem recebe as terras para defender o conde, para defender o rei, para defender um senhor local. Eles são chamados de vassalos. Então, senhores feudais dão as terras. Senhores feudais dão as terras. Vassalos recebem a terra. Senhores feudais dão a terra para que alguém proteja ele. E o vassalo vai receber a terra para proteger. Só para vocês saberem um pouquinho disso depois. Então, aos poucos, está criando nas regiões pessoas muito poderosas com terras. Olha o que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes essas pessoas eram mais poderosas do que o rei. Tinha mais terra do que o rei. Porque cada guerra que se fazia, se doava terra.
e se doa terra. Esses homens foram se enriquecendo de terras. Na época não tinha dinheiro, qual que era o poder da época? O poder da época era a terra. Então tem muito vassalo com muito poder, só para vocês lembrarem. Vamos falar um pouco da religião e da cultura desses merovingios. Como eu lembrei para vocês, a mulher ela é excluída da partilha. Se a mulher é excluída da partilha, eu sou uma pessoa poderosa, o que eu faço? Vou fazer um casamento arranjado, vou pegar a minha filha que não ganha nada e vou casar ela com uma outra família que tem terra. Mas se a minha filha que não vai levar nada na herança, se a minha filha que vai casar com alguém não levar nada na herança, a outra família não vai querer casar com ela. Então eu, que sou pai dela, tenho que pagar o dote. Aí surgiu essa ideia de dote. O pai da noiva tem que pagar para a outra família, geralmente em terra, o equivalente daquilo que o outro entrou no casamento. Então a minha filha que não recebe nada, ao se casar com o outro lado que vai trazer herança para minha família, eu tenho que entrar também com herança. Eu vou ter que pagar um dote. Vocês já ouviram falar nisso, até recentemente, que o pai da noiva pagava a festa. Lembra disso? Né? Quem tem filha aí sabe dessa história. Isso vem desses dotes, que o pai da noiva ele é responsável por pagar o dote para outra família, porque a filha não entrava na herança. Então, um ponto importante. O cristianismo foi levado aos francos pelos monges, desde o batismo do Clóvis, eu falei isso para vocês, tá? E o Clóvis ele vai usar a religião para quê? Para crescer militarmente e expandir o território também. Como assim? O Clóvis percebia que a igreja crescia através das conversões. Então ele poderia, ao levar a religião, conquistar territórios também, tá? E o Clóvis, aquele merovingio, se tornou tão importante que no ano da morte dele, ele era a maior autoridade, inclusive sobre os bispos. Não era o Papa em Roma. Quem é que mandava nos bispos na França? O Clóvis, aquele o primeiro grande rei da expansão merovingia. Então, em 511, o chefe dos bispos não era o Papa, era o Clóvis, era o rei. E na França, até a Revolução Francesa, quem mandava nos bispos na França era o rei, não era o Papa de Roma. O Papa só era comunicado, eu nomeei aqui um bispo. E aí se mandava a comunicação para o Vaticano, não existia o Vaticano, para Roma. E aí Roma aceitava aquilo lá, porque havia acordos entre a França e a igreja, tá? Os reis e as rainhas merovingios tomavam vantagem da recente formação da estrutura do poder eclesiástico. Como assim? Vou explicar. Muitos territórios foram doados para se formar mosteiros, porque os reis interessam evangelizar a França, porque um povo evangelizado, um povo que segue a religião, é mais obediente, é menos rebelde. E aqui não é só religião no sentido de doutrina, mas a religião levava também a educação, saber ler, escrever. Então, quanto mais um povo era educado, mais ele era fácil de dominar. Então, os reis merovingios e as rainhas cediam territórios da França para formar o quê? Mosteiros, sedes episcopais. Mas nós vamos perder esse território para a igreja? Não, aí que está a inteligência desse povo. No mosteiro eu vou colocar um filho meu como abade. Aquele filho que não entrou na herança, porque geralmente as leis vão aqui se adaptando, e aos poucos eram todos os filhos que recebiam território, mas depois aos poucos é só o filho mais velho. Então os outros filhos, eu coloco ele como abade do mosteiro, eu nomeio ele bispo, e os territórios continuam na mão da minha família. Olha que interessante, eu cedo terra para os mosteiros, para que a evangelização aconteça, para que eu domine melhor o povo, mas para não perder esses territórios, o abade do mosteiro, ou o bispo daquela sede episcopal onde estão as terras daquela igreja é da minha família, então as terras continuam na minha família. Isso que foi a inteligência desses merovingios em utilizar essa questão, tá bom? Então, muitas extensões de terras formaram mosteiros na França. Para quê? Para também não pagar impostos para o rei. Então, alguns senhores doavam territórios para os monges,
para não pagar impostos, porque os mosteiros não pagavam impostos para o rei, para a realeza, não pagavam. Então eu sou um senhor, eu sou um conde, eu cedo territórios para formar mosteiros, para não pagar impostos, mas coloco meu filho para ser abade. Olha que coisa boa, não pago impostos e ainda a terra continua na minha mão, tá bom? Então a família continua com domínio sobre esses territórios. Isso foi uma sacada muito interessante. E aí vários merovingios se tornaram bispos, abades, fundaram abadias. E quem funda abadia, quando morre, o Papa ainda nomeava como santo. Então, a história dos merovingios é a história dos santos da França. Se você pegar os santos, existe na igreja um rito litúrgico dos santos. Se você pegar, chama hagiografia, estudo a história dos santos. Se você pegar a história dos santos da França, quase todos são merovingios. Quem são esses? Uma rainha virgem que não queria se casar e aí entrou no mosteiro e se tornou então santa. Um homem que fundou uma abadia, né? Um filho de um rei, um filho de um nobre. Então a história dos reis, dos santos na França, quase todos estão ligados a essa família merovingia. São reis, são rainhas, são condes que de alguma forma fundaram abadias ou se tornaram virgens para não ter um casamento indesejado, e a igreja nomeou essas pessoas como santas, tá? Por isso que eu sempre coloco aqui, entre aspas, cuidado com muitos santos da igreja, que muitos santos nesse momento se tornaram santos por arranjos políticos, arranjos entre a igreja e a família dos merovingios, tá bom? Agora, para finalizar aqui, depois eu vou deixar vocês falarem, eu queria deixar algumas marcas do cristianismo na família merovingia. Olha que belíssima essa igreja em Mendes, da França, merovingia. Isso é uma beleza, gente. Olha, você dá vontade de chorar, tá aí dentro. Então, olha que coisa magnífica essa igreja merovingia, né? Olha a fé dessa gente nesse período. Isso aqui é um sarcófago merovingio, e em cima tem uma cruz, aquela cruz que com as duas letras, a letra Rota e que representa Cristo. Então um sarcófago merovingio com essa indicação da presença do cristianismo entre eles. Aqui eu queria mostrar para vocês, é uma medalha em homenagem ao Teoderico III, o último rei merovingio. Olha o cabelo dele, comprido, como eu falei para vocês, tá bom? Esse é o Teoderico III.